Imagina só, uma ilha no Caribe lá no começo do século XX que simplesmente brilhava. Parecia que o futuro dela já estava traçado, sabe? Com muito crescimento, muita modernidade. Mas essa história teve uma virada brusca. Essa nação acabou mergulhando num declínio econômico que, olha, dura até hoje. E é essa história que a gente vai desvendar aqui. Como Cuba, um país que tinha tudo para ser rico, viu sua economia ser completamente desmontada. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a questão que ecoa há mais de 60 anos e que vai guiar a nossa conversa hoje. Como é que isso foi acontecer? Como um país com tanto potencial, com indicadores econômicos que chegavam a ser melhores que os de muitos países europeus na época, sofreu uma reviravolta tão, mas tão dramática? Pra gente achar as respostas, a gente precisa voltar no tempo e entender direitinho qual era o ponto de partida. Ok, vamos mergulhar nisso. E o contraste, gente, é chocante para dizer o mínimo. De um lado, você tem a Cuba dos anos 50, uma nação vibrante, com uma renda per capita forte, uma capital cheia de hotéis de luxo, infraestrutura moderna, um futuro que parecia não ter limites. E aí, do outro lado, a Cuba de hoje, onde a imensa maioria da população vive na pobreza e o país passa pelo maior êxodo de sua história. A queda é vertiginosa. Se essa análise sobre as raízes dessa transformação já despertou seu interesse, considere curtir esse material. Assim a gente pode continuar trazendo essas histórias complexas à tona. Vamos começar pelo começo, pela era antes da Revolução. É fundamental a gente entender de onde Cuba veio para poder compreender para onde foi. E olha, não era um país subdesenvolvido, muito pelo contrário. Era um dos lugares mais dinâmicos e promissores de toda a América Latina. E o motor dessa economia tinha várias peças. O açúcar, claro, era o ouro branco de Cuba e impulsionava um crescimento absurdo. Mas não era só isso não. A ilha também era uma gigante na produção de tabaco e níquel. E claro, tinha o turismo. A proximidade com os Estados Unidos, especialmente na época da lei seca por lá, transformou Cuba num verdadeiro paraíso para os turistas. Eles traziam dólares, o que ajudava a construir hotéis de luxo e a manter uma Havana super moderna, cheia de carrões e com uma vida noturna que não parava. E não é só impressão não, os dados confirmam essa imagem. No meio do século, a renda per capita de Cuba era parecida com a de países como o Paraná e maior que a do Brasil. Cuba tinha mais médicos e dentistas por pessoa do que o Reino Unido. A taxa de mortalidade infantil era a menor da América Latina. A ilha não estava só crescendo, ela estava num caminho bem claro para se tornar uma nação desenvolvida de alta renda. O potencial era simplesmente imenso. Só que por baixo de toda essa prosperidade, a política era uma verdadeira panela de pressão. Em 1952, um golpe militar liderado por Fulgêncio Batista instaurou um regime marcado pela corrupção, pela brutalidade e pelo fim das liberdades. A desigualdade social era uma ferida aberta. O povo cubano queria mudança, queria democracia de volta, queria dignidade. E foi nesse vácuo, nessa busca por esperança, que surgiu uma figura que prometia ser a solução para tudo isso. E então entra em cena Fidel Castro. Ele chegou ao poder em 1959 não se apresentando como um revolucionário comunista, mas sim como um libertador, um herói que tinha derrubado a ditadura e que prometia um novo começo, um começo democrático. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Mas as promessas que o levaram ao poder logo dariam lugar a uma realidade muito, mas muito diferente. Agora, o que é fascinante que são as palavras do próprio Castro. Olha só o que ele dizia. Ele garantiu, em várias entrevistas, que a revolução dele não era comunista. Ele falava em democracia, em eleições livres, em liberdade de imprensa. Foram essas promessas que conquistaram o apoio não só de milhões de cubanos, mas também de uma parte do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Só que as ações falaram bem mais alto que as palavras, e muito rápido. Assim que tomou o poder, Castro começou a agir. Algumas medidas, como aumentar salários e reduzir aluguéis, foram super populares, claro. Mas outras já mostravam a direção real das coisas. O confisco de terras, a nacionalização de indústrias, as fazendas privadas viraram estatais, e as imensas plantações de açúcar, muitas delas de americanos, passaram por controle do governo. O ponto crucial foi a velocidade com que a realidade se afastou do discurso. Essa rápida consolidação de poder e controle, aliás, é um padrão clássico na história. Para quem se interessa por esses mecanismos de poder, eu recomendo fortemente o livro Por que os Piores Chegam ao Poder. Ele dá uma visão fascinante sobre eventos como este. Era inevitável. As políticas de Castro aqui dentro de Cuba acabaram transbordando para a arena internacional. A decisão de tomar, sem pagar nada por isso, bilhões de dólares em propriedades americanas, colocou Cuba numa rota de colisão direta com seu vizinho mais poderoso e, até aquele momento, seu maior parceiro comercial.
E para piorar tudo, Castro fez uma aposta geopolítica muito ousada. Em plena Guerra Fria, com o mundo dividido em dois, ele se alinhou com o maior inimigo dos Estados Unidos, a União Soviética. Para os soviéticos, ter um aliado a só 145 quilômetros do território americano era uma chance de ouro. Já para os Estados Unidos, era uma ameaça inaceitável no seu próprio quintal. E essa linha do tempo mostra perfeitamente a escalada da tensão. Foi um verdadeiro olho por olho, dente por dente. Uma sequência de ações e reações que aconteceu em poucos meses. Castro confisca as plantações, Cuba se alia ao URSS, aí ele nacionaliza as refinarias de petróleo americanas. Em resposta, os EUA cortam a importação de açúcar, que era o coração da economia cubana. A retaliação final de Castro foi confiscar absolutamente tudo o que restava. Cada passo tornou o conflito inevitável, e tudo culminou no embargo total de 1962. Com a briga com os Estados Unidos já consolidada e a aliança com a União Soviética firmada, Castro teve o caminho livre para radicalizar seu modelo econômico. Ele nacionalizou tudo, de vendedor de rua e pequena barbearia até os grandes bancos e as usinas. O Estado passou a controlar cada milímetro da economia. Mas, como é que isso funciona na prática? E por que, segundo a fonte que a gente está analisando, isso já estava destinado a dar errado? Para a gente entender o colapso, a gente precisa entender um conceito muito importante: o sistema de preços. Numa economia de mercado, os preços não são aleatórios. Pensa neles como um gigantesco sistema nervoso que transmite bilhões de informações a cada segundo. Eles dizem para os produtores o que as pessoas querem comprar, se falta matéria-prima, qual o custo de produção. É um sistema de comunicação espontâneo e incrivelmente eficiente. Agora, quando um governo tenta tabelar todos os preços, como aconteceu em Cuba, é como se ele desligasse esse sistema nervoso. O governo fica cego. Imagina que o Estado decide que um par de sapatos deve custar 10 pesos. Só que o produtor talvez precise de 15 pesos só para pagar o couro e a mão de obra. O que acontece? Ele para de fazer sapato. Os burocratas lá em Havana não têm como saber o custo real ou a demanda por sapatos em cada cidadezinha. O resultado é essa ineficiência crônica e a falta de produtos, que virou a marca registrada da economia cubana. E o custo humano disso foi imenso. Com empregos garantidos para todo mundo, a produtividade despencou. Ao mesmo tempo, a revolução causou uma fuga de cérebros gigantesca. Ou seja, a emigração em massa de profissionais super qualificados. Médicos, engenheiros, arquitetos, empresários. A espinha dorsal da classe média e alta foi embora em massa. E os cargos deles foram preenchidos não pelos mais capazes, mas pelos mais leais ao regime. O que só aprofundou ainda mais a ineficiência. Apesar de todos esses problemas internos, dessa ineficiência que parecia terminal, o sistema cubano sobreviveu por décadas. A pergunta é como? A resposta revela a grande ilusão que sustentou o regime por tanto tempo. Ele não se mantinha de pé por mérito próprio. Ele tinha uma fonte de sustento externa que mascarava a falência total do modelo. Pois é, a verdade é que a economia cubana não andava com as próprias pernas. Por décadas, ela foi mantida de pé artificialmente, com os subsídios gigantescos da União Soviética. Os soviéticos compravam açúcar cubano por preços superinflacionados e mandavam petróleo e ajuda, o que acabava escondendo a falência completa do sistema produtivo da ilha. A prova final dessa dependência toda veio em 1991. Com o fim da União Soviética, a ajuda de bilhões de dólares acabou da noite para o dia. E o impacto? Foi absolutamente catastrófico. O PIB de Cuba despencou mais de 30% em só 2 anos. A economia, de repente, sem sua muleta, regrediu décadas. Esse período ficou conhecido como período especial, e de especial só teve a miséria. Foi uma época de fome, com os cubanos perdendo em média 9 quilos. Os apagões eram diários e duravam horas. O transporte público entrou em colapso. Foi nesse desespero que dezenas de milhares de pessoas se arriscaram no mar em balsas improvisadas para fugir do país. A verdadeira face da economia cubana tinha sido revelada. Mas por incrível que pareça, o regime sobreviveu mais uma vez, encontrando um novo padrinho. Com a ascensão de Hugo Chávez em 1999, a Venezuela, riquíssima em petróleo, assumiu o papel que antes era da União Soviética. Começou a enviar bilhões de dólares em ajuda e conseguiu prolongar a vida do sistema cubano por mais uma década e meia. O padrão de dependência externa só se repetiu. Durante décadas, a desculpa oficial para todos os problemas de Cuba tem sido uma só: a culpa é do embargo americano. E não dá para negar que o embargo causa dificuldades, claro, mas a fonte que embasa esta nossa análise argumenta que ele funciona mais como um bode expiatório conveniente do que como a verdadeira causa da pobreza da ilha. É que o problema é fundamentalmente interno.
Cuba pode negociar livremente com quase todos os países do mundo. O problema é que o seu sistema de produção estatal é mas tão ineficiente que ele simplesmente não consegue gerar produtos e serviços que sejam competitivos no mercado global. E ainda por cima, o histórico de não pagar dívidas acaba afastando qualquer investidor em potencial. Se essa análise aprofundada dos argumentos foi útil para entender a complexidade desse caso, considere se inscrever para não perder nossas futuras investigações. E assim a gente volta à nossa pergunta inicial, mas agora com uma nova perspectiva. Se a causa do colapso econômico de Cuba foi a destruição deliberada do seu sistema de preços, da propriedade privada e dos incentivos para as pessoas produzirem, isso nos deixa com uma pergunta muito maior. Uma pergunta que vai além de Cuba e serve para todos nós. Qual é, afinal, a verdadeira base para a prosperidade de uma nação?